Ei, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer um vídeo que eu já tô querendo trazer há bastante tempo, que é o meu relato de parto com fotos. Mas antes de começar esse relato, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos. E já aproveita e já me segue lá no Instagram, que lá eu compartilho um pouco mais do nosso dia a dia. E também tô sempre falando uma coisinha ou outra do canal. Inclusive, o vídeo de hoje eu deixei lá em enquete no Instagram, né? E deu empate, eu botei entre esses os preparativos do aniversário da Sossô. Então hoje eu vou postar o relato de parto e na quinta-feira eu vou postar vídeo dos preparativos do aniversário da Sossô. Porque agora eu vou liberar 3 vídeos na semana, que vai ser na terça, na quinta e no sábado às 18 horas. Então, gente, desculpa se vocês ouvirem algum barulho. É que a Sofia tá brincando aqui do lado. De vez em quando eu vou ter que dar uma olhada aqui nela. Então, no início da minha gestação eu não tinha preferência de parto, então era uma coisa que eu conversava muito com o meu esposo e a gente acabou optando por cesárea, né? Pelo meu parto ser cesárea. Porém, eu tava naquela, se eu entrar em trabalho de parto antes, não tenho problema nenhum em tentar um normal. E acabou que aconteceu que a Sofia nasceu de 38 semanas e 3 dias de uma cesariana mesmo. Então, a Sofia nasceu no dia 28 de julho, pra quem não sabe, de 2021, né? Mas no dia 25, eu tava em casa e eu mandei uma mensagem pro meu obstetra falando pra ele que eu tava sentindo algumas dores e que eu acreditava que seriam contrações de início do trabalho de parto. E aí ele pegou e disse pra mim ir pra maternidade. Porém, ele só faria cesárea depois que eu tivesse com 38 semanas. Exatamente nesse dia eu tava fazendo as 38 semanas. Desculpem, gente, tive que dar um cortezinho aqui porque a moça tava capotada, então tive que socorrer, né? Então, no dia 25 era o dia que eu tava completando 38 semanas e foi o dia que eu comecei a sentir algumas contrações. Ele me mandou ir pra maternidade porque a minha gestação era de risco, porque eu tive pré-eclâmpsia no final da gestação e a minha glicose estava um pouco alta, não chegou a ter diabetes gestacional. Porém, a gente estava acompanhando bem de perto e eu já estava numa dieta para não acontecer a diabetes gestacional. E aí, quando foi. Isso começou no início da noite, assim. Aí eu peguei e falei pro meu esposo: amor, eu vou me deitar um pouco, vou dormir e se a dor continuar, a gente vai na maternidade. Caso contrário, não precisa. Porque 3 dias depois, na quarta-feira, eu teria uma consulta com ele. E aí foi o que aconteceu. Eu dormi no outro dia, acordei, tava tudo ok, não tava sentindo dor, nada. Então, 3 dias depois, na quarta-feira, no dia 28, eu tive consulta com ele de manhã, né, com o meu obstetra. E aí ele pegou. Nas últimas consultas, geralmente ele já fazia exame de toque pra ver se eu não tava dilatando. E aí ele pegou, fez o exame de toque, ele me disse, sabia que tu já tá com 3 centímetros de dilatação? Só que ele falou de um jeito tão... Até ele ficou surpreso que a gente não conseguiu entender nada. A gente perguntou pra ele, ele falou de novo que eu já tava com 3 centímetros de dilatação e disse assim, ela vai nascer hoje, vou te encaminhar pra cesárea, pra te internar hoje de tarde, e ela nasce hoje. Isso no final da manhã. E aí eu peguei e disse, ela vai nascer hoje, tipo, em choque, né? E aí ele pegou e disse sim, perguntou se eu realmente queria fazer a cesárea, eu disse que sim, que tinha optado pela cesárea, ele disse que era bom até pelo risco da pré-eclâmpsia, né? Como eu já tava com a pré-eclâmpsia, era menos risco pro bebê. Gente, ele ficou surpreso porque acredito que ele não acreditou que as dores que eu tava sentindo no domingo era de trabalho de parto. E eu tinha consultado com ele 2 semanas antes. Consultei com 36 semanas e depois com 38. A consulta de 37 semanas eu não fiz por conta que ele estava de férias. O ideal no final é tu fazer a consulta toda semana, né? Mas eu fiz com 36 e depois com 38, que foi no dia que ela nasceu. Não consegui acreditar, né, que ela ia nascer naquele dia. Então eu saí do consultório e aí a minha mãe tava desesperada, né? Mas tava tentando me manter calma. E eu tava muito tranquila. E aí eu saí, liguei e falei pro meu esposo, amor, tem como tu sair do trabalho hoje? Porque a Sofia vai nascer hoje. E eu acho que ele não acreditou de tanta tranquilidade que eu tava. Aí ele disse que tinha e já ficou apavorado no telefone, porque deu pra perceber. E aí ele saiu do trabalho, eu peguei um Uber e fui pra casa. Tomar banho, me arrumar e tudo. Porque a partir... E comer também, porque a partir das 13h30, se eu não me engano, eu tinha que estar em jejum, e isso já era 1 hora da tarde. Na época, minha irmã tinha ido passar uns dias comigo,
Então, eu já liguei pra ela, já avisei que a Sofia ia nascer naquele dia, então ela já preparou alguma coisa pra eu comer quando eu chegasse. Eu cheguei em casa, comi, e eu acho que era 1h30 que eu tinha que parar de comer, porque eu me lembro que só deu tempo de eu comer correndo e já entrei no jejum. Aí comi, tomei um banho, tudo, arrumei meu cabelo. E aí, meu esposo foi pro quarto tentar dormir um pouco, descansar, porque ele sabia que seria bem exaustiva essa rotina, né? E aí ele pegou, não conseguiu descansar também, foi cortar o cabelo e tudo. E eu terminei de me arrumar e acabou o meu tempo ali, né? As bolsas já estavam tudo pronta desde as 34 semanas. E aí a gente pegou e deu o nosso horário, a gente saiu já de casa, isso correndo, né? Tô falando aqui na tranquilidade, mas no dia foi um agito, uma correria. Saímos de casa, acho que era umas 5 horas, pra eu internar às 5h30. Daí eu cheguei, ainda tivemos que passar na venda pra comprar copo plástico, esse tipo de coisa que a gente não tinha em casa, né, pra levar pro hospital, pra maternidade. E aí passamos na venda, depois passamos na minha sogra. A gente encontrou a minha sogra na venda, eu acho. E aí depois fomos pra maternidade. Aí chegamos na maternidade, éramos pra internar às 5h30. Chegamos lá, acho que era umas 5h30. Porém, a nossa internação só saiu 6 horas, 6h30, mais ou menos. Porque a moça da recepção, ela tava bem na tranquilidade, tudo. Então, umas 6 horas, 6h30, eu cheguei lá pra internar. Eu cheguei lá, não, eu internei, na verdade. Aí, depois da internação, me mandaram ir pra salas de parto lá, de pré-parto, essas coisas. E aí foi o que a gente foi até lá. Aí cheguei lá, aí eu fiz o teste do Covid, de DST também, que a gente faz, acho que é sífilis e HIV. E aí ambos deram negativo, né? Aí me deram umas roupinhas, o avental deles, né? Me mandaram trocar de roupa. E aí eu já tava acostumada no pré-natal, né? Que tem que tirar a roupa e tudo. Então já comecei a tirar a roupa na frente da mulher lá, da enfermeira. E aí ela tem um banheirinho ali do lado, se quiser ir trocar de roupa. Fiquei louca de vergonha, fui trocar de roupa no banheiro. Aí saí de lá já de avental e tudo. Aí me mandaram pra sala de pré-parto. Eu vou postar uma foto aqui do momento que a gente chegou do hospital e do tanto de bolsas que a gente levou, que hoje em dia eu vejo e eu acho exagero. A gente não tinha bolsa pra Sofia, né? O que a gente tinha? No final do ano, em ambas as empresas, quando eu tava trabalhando, a gente ganhava aqueles sacolão, sabe? De Natal, aquelas cestas. Então elas vinham em bolsas térmicas. E eu botei tanto uma bolsa pra mim como uma pra Sofia. Eu não quis investir com bolsa pra ela, porque eu achei que não seria um gasto necessário. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Aí me chamaram pra botar a sonda e lá no hospital que eu ganhei, então tem estudantes agora aprendendo as coisas, né? Aí na hora de botarem a sonda, em todo momento foram bem respeitosos comigo. Eles me perguntaram, tem alguns estudantes daqui, tu te importa deles verem a colocação da sonda e tudo? Eu disse que pra mim não tinha problema. E aí colocaram a sonda e na minha cabeça eu tava com muita vontade de fazer xixi. Aí na minha cabeça eu tava com muita vontade de fazer xixi, eu falei isso pro meu esposo. E aí eu peguei e disse, amor, mas como é que vai vazar tudo? É pra fazer como se estivesse no vaso, ainda perguntei pra ele. E ele, acho que é. Aí peguei e comecei a fazer o que na minha cabeça era xixi, mas depois eu descobri que era a bolsa que tinha estourado. Falei com a moça, não sei o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo, mas eu tô de sonda e tá me molhando tudo. E aí ela pegou, foi lá, perguntou isso, eu perguntei pra uma estudante, ela perguntou pra enfermeira lá, e a enfermeira disse que tinha sido a bolsa que tinha estourado. Aí depois me botaram numa cadeira de rodas, me levaram pra sala de pré-operatório, e lá a gente ficou bastante tempo, porque a minha cesárea era pra ser às 8h30, porém a Sofia nasceu 10h57, porque atrasou a minha cesárea, né? E nisso que a gente tava na sala de pré-parto, minha bolsa tava rompida, então, só que ela não estourou toda de uma vez só. Ela estourou e foi saindo o líquido aos poucos. Então, eu tava com um cobertor por cima, porque tava muito frio, tava só de avental deles, e tava com as meias, porque na hora que foram me tirar as meias, a moça disse, eu vou te deixar de meia, porque tá muito frio, por pena de ti mesmo. Aí foi o jeito que eu fiquei.
Então eu tava sentindo dor, né? Tava com contração, como eu falei pra vocês. E aí o meu obstetra passou lá pra me ver. Disse que já iria me chamar. E aí eu peguei e disse que tá, que não tinha problema e tudo. E aí não demorou mais ou menos 1 hora. E aí ele foi lá me chamar, me levar pro bloco cirúrgico. Aí eu fui da sala de pré-operatório até o bloco cirúrgico caminhando. Nisso eu tava com a sonda, então o meu obstetra levou a minha sonda, né? E aí eu fui caminhando devagarzinho, a gente foi conversando e tudo. Aí eu disse pra ele que a bolsa tinha estourado e tudo. Aí depois que eu cheguei no bloco cirúrgico, eu vi a maca desse tamanho, na minha cabeça parecia que eu não ia caber ali, que parecia muito pequena. E aí mandaram me deitar, eu fui lá, me deitei, e aí depois mandaram eu sentar. Os médicos se apresentaram, né? A pediatra, o anestesista, o meu obstetra eu já conhecia e tinha mais uma moça só pra fazer as fotos lá, que eu não contratei, era da equipe do meu médico. E aí foi isso. Aí mandaram eu me sentar, fizeram a anestesia em mim. Eu confesso que eu senti umas dorzinhas desconfortáveis, né, da anestesia. Tem gente que diz que não sente nada. Eu senti, acho que me deram umas 3 agulhadas. Não sei se as 3 foram anestesia. Eu sei que depois que me deram anestesia, já me deitaram, já mandaram me deitar. E eu me deitei. E daí o meu obstetra me disse que ia fazer uma pressão na minha barriga, porque a Sofia tava muito aqui em cima, até a hora do parto, ela tava muito aqui em cima, então ela tinha que baixar, tinha que encaixar, eu acho, pra eles fazerem a cirurgia. E nisso ele mexeu na minha barriga, ele deu como se fosse um empurrão pro lado, eu senti assim, né? E na minha cabeça eu conseguia sentir tudo, né? Achava que se eu quisesse mexer os pés eu conseguia. E aí, depois disso, que ele empurrou a minha barriga, eu comecei a ficar muito enjoada, muito enjoada. E daí eu falei pra ele que eu achava que eu ia vomitar. Quando eu terminei de falar, eu já tava vomitando. Aí a moça pegou, botou um paninho do meu lado. Aí vomitei bastante. Ele disse que era a água que ainda tinha no meu estômago, né? Que eu fiz o jejum que ele mandou. Porém, meu organismo não tinha, acho que, absorvido essa água. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei que foi disso que eu vomitei. Ele falou. Daí me botaram amarrada lá, com as mãos abertas. Aí botaram um negocinho na minha mão. E falaram que era pra ficar abrindo e fechando a mão. Eu não sei por que colocaram. Na hora me explicaram, mas eu não me lembro. Eu fiquei muito avoada da anestesia. E aí começaram a cirurgia, acredito, nesse momento. Botaram os panos na minha frente, né, pra eu não ver. E aí começaram a cirurgia, acredito. Eu fiquei lá, a moça que tava fazendo as fotos tirou foto minha antes do parto, que eu vou deixar aqui pra vocês verem, vou deixar aqui nesse cantinho pequena. E aí. Mas aí começaram a cirurgia e tudo, e eu tava conversando com a moça que tava fazendo as fotos. Então eu nem sabia que tinha começado. Eu imaginei que tivesse começado, porque eu realmente dizem que tu sente um cheiro como se fosse de pele queimada, não sei, e eu senti esse cheiro. Então eu já imaginei que tivesse começado. Aí daqui a pouco falaram que pediram o nome dela, o meu nome, o nome do pai dela, e botaram escreveram no TNT do lado. Eu vou deixar a fotinha aqui também pra vocês verem como é que ficou. Aí colocaram, né? Mas só pra ficar bonitinho, acredito, pra tirarem uma foto. E aí depois de um tempo que já tinha começado a cirurgia, falaram que já iam chamar o papai da nenê, né? Que ela já ia nascer. E aí, só que antes de falarem que ela ia nascer, falaram, vou chamar o papai da nenê. Eu disse, então já começou a cirurgia? E aí ele, sim, ela já vai nascer. Aí foram lá, chamaram ele, só que ele não ficou do meu lado, ele ficou na frente da cirurgia, olhando tudo e tirando foto também. E aí ela nasceu, né? A Sofia já nasceu gritando, gritou muito, muito, muito na sala de parto. Acredito que ela tava com fome e com frio, né? Não sei se quando tiraram ela já ela tava dormindo ou o que ela tava fazendo, mas eu sei que ela chorou demais. Aí, na hora que foram tirar ela, baixaram os panos pra eu ver ela. Na hora que ela nasceu, já me mostraram de imediato. Eu vi ela. Ela nasceu roxinha, até meu esposo me falou, mas dizem que é normal os nenês nascerem roxinhos. E aí, meu esposo viu ela e tudo, limparam ela e trouxeram ela pra eu ver. Enrolaram ela e tudo. E trouxeram ela pra eu ver. Aí eu dei uma olhada assim. Aí eu, que bonitinha, ela chorando, chorando. E eu só sabia dizer como ela é cabeluda, que ela nasceu muito cabeluda. Eu vou deixar fotinhas passando aqui
dela quando nasceu e tudo, pra vocês verem. Mas eu só sabia dizer por conta da anestesia, eu tava muito grogue, eu só sabia dizer como ela é cabeluda e tudo. E aí depois levaram ela pro lado. Nisso a gente tirou uma foto também no bloco cirúrgico quando eu vi ela, né? Quando ela recém tinha nascido, que é essa foto aqui. E aí nisso levaram ela pra balança, acho que era do meu lado, e pra medirem ela. Aí me falaram que ela tinha nascido com 2,980 e o tamanho eu não sabia, mas me falaram que ela tinha nascido aparentemente bem e tudo. E aí eu falava pro meu esposo, sai da frente que eu quero ver ela, que ele tava ali, né, tapando a minha visão de quando estavam pesando ela e tudo. E aí eles só falavam que ela era muito brava, porque ela chorou muito. E aí ela pegou e a obstetra não, a pediatra me trouxe ela de novo pra eu ver de novo ela, dei um beijinho e tudo, e aí levaram ela correndo pra vestir ela. O meu esposo disse que botaram ela numa incubadora porque tava muito frio. E a moça disse, agora a gente corre, a pediatra. E aí pegaram ela e correram até uma sala que tinha um ar-condicionado pra vestirem ela e tudo, né? Aí, enquanto vestiam ela e tudo, eu fiquei na sala de parto. Aí, meu obstetra me mostrou a placenta. Ele disse: ah, olha aqui a placenta, não sei que ela nasceu no momento certo, porque o cordão já tava ficando fino pra parar de passar nutrientes pra ela e tudo. E aí ele pegou e mostrou a placenta e tudo, e aí depois ficaram me costurando, e nisso eu fiquei lá sozinha, assim, né? O meu esposo foi com a Sofia, e eu fiquei lá esperando me costurarem e tudo de boa, queria dormir, tava louca pra dormir por conta da anestesia, e não foi o que aconteceu, né? Eu não dormi, só dormi no quarto, porque depois eu fui pra sala de pré-parto, me botaram numa maca, né? Me botaram um cobertor por cima, e aí me trocaram, me levantaram assim de lado e depois assim, e me botaram numa outra maca com um pezinho e me levaram pra sala de recuperação. Aí lá eu fiquei em torno de 2 a 3 horas, e foi uma coisa que eu fiquei bem chateada com o hospital, porém eu não soube, eu só soube depois. Foi que nessas 2, 3 horas que eu fiquei na sala de recuperação, deixaram a Sofia chorando o tempo todo, ela ficou chorando porque ela estava com fome. E eu falo assim pro meu esposo, podiam ter dado pelo menos uma fórmula pra ela, ou levava ela ali só pra mamar, pra matar a fome e ela poder dormir, né? Mas não, o meu obstetra tinha falado comigo que ela ia ficar uns 15 minutos comigo pra mamar, mas eu acredito que porque tava muito frio, não deixaram ela esses 15 minutos pra mamar. E foi uma coisa que eu fiquei bem chateada com o hospital, mas como eu falei, eu só soube depois, né? Então é uma coisa que eu falo pra vocês, antes de vocês, quando vocês forem ter o bebê de vocês, perguntem se vocês vão ter contato com o bebê assim que ele nascer, se ele vai mamar, pra não acontecer isso, porque tu pensa assim, olha, a criança ficou 9 meses na minha barriga, dentro de mim, e aí do nada arrancaram ela, né? Porque foi a cesárea. Tiraram ela e ela ficou 3 horas longe de mim, sem poder mamar, sem sentir o meu calor, nada, sabe? Totalmente longe de mim. Foi uma coisa que, igual eu falei, né? Me chateou muito. Então, procurem saber isso antes de vocês terem o bebê de vocês. Aí, fiquei essas 2, 3 horas lá na sala de pré-parto e depois eu fui... Na sala de pré-parto, não, na sala de recuperação, desculpa. E depois eu fui... Falei pro moço, a gente só sai de lá quando a gente já tá sentindo as pernas e conseguindo levantar o quadril. Aí eu mexi com o moço, né? O moço foi buscar essa minha amiga que eu conheci no hospital. E aí eu disse pra ele, só tô esperando tu vir me buscar. Só que eu já tava sentindo as pernas, mas eu não tava conseguindo levantar o quadril. Aí ele apareceu lá pra me buscar. Eu falei isso brincando, né? E aí eu peguei e disse, mas eu não tô conseguindo levantar o quadril ainda. E aí ele pegou e disse, mas você me falou que já tava só esperando, não sei o quê. Aí foram me levar pro quarto mesmo assim. Aí quando eu tava no corredor, eu comecei a levantar o quadril, comecei a conseguir levantar, né? E daí eu fui pro quarto, deram trocado uma maca pra outra, né, pra minha cama. E aí eu fui me arrastando, e aí fui pra minha cama, já me viraram de lado na mesma hora. A moça disse, tem leite? Eu disse, não sei. E aí ela apertou meu peito e disse, tem. Já me jogaram a Sofia pra mamar, porque ela tinha ficado 3 horas chorando, né? E aí... O restante, como é que foi depois que eu me levantei e tudo, eu vou falar num vídeo que eu quero fazer de pós-parto, porque pra quem não sabe também, eu tive algumas complicações no meu pós-parto, que foi seroma, queloide, então a minha cesárea demorou 4 meses pra fechar, mas eu quero falar isso certinho em um outro vídeo.
E também nesse vídeo de pós-parto que eu quero falar pra vocês, eu quero falar o porquê que é tão importante a gente ter alguém pra nos ajudar no pós-parto, porque eu acredito que se eu tivesse alguém pra me ajudar, talvez eu não teria tido todos esses problemas que eu tive na minha cicatrização. Então, mas eu vou falar isso no próximo vídeo que eu for falar, né? O próximo vai ser agora do aniversário da Sofia. E talvez o próximo já seja sobre o pós-parto. Vamos ver, né? Se vocês vão querer esse ou vão querer outro. Que eu tô sempre botando enquete lá no Instagram, né? Pra perguntar qual vídeo vocês preferem. Então, se tu não me segue, mais uma vez, vou deixar o Instagram aqui pra vocês me seguirem lá, tá? Pedir mais uma vez pra se inscreverem aqui no canal, porque muita gente tá olhando os vídeos e não tá se inscrevendo. Então, já se inscreva. E é isso. Esse foi o meu relato de parto. O restante que eu vou contar, como é que foi pra me levantar e tudo, vai ser no próximo vídeo, no vídeo de pós-parto, na verdade. Quero também fazer um vídeo falando sobre amamentação, porque tem bastante coisa da amamentação que eu não sabia e que eu descobri depois, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Vamos lá, filha! E tchau! Ai, que linda!